Fala galera, tudo bem? Tudo certo? Tranquilo? Então vamos dar continuidade ali ao capítulo 14 do livro Obreiros da Vida Eterna. Já falamos do capítulo 13, parte 1, 2, gravemos o capítulo 14, a primeira parte. Agora vamos dar continuidade. O capítulo 14, a primeira parte, dando um breve resumo, foi falado quando André Luiz foi dado para ele a liberdade de poder ver, averiguar como é que funciona o velório, o enterrar o corpo. Então o André foi ver como é que funcionava isso, né? Ele foi e chegou perto lá do corpo que estava junto com a mãe já desencarnada e junto com dois amigos do plano espiritual. Um que estava ligado a ele já fazia 6 anos, Fabriciano, devido ao trabalho da caridade que Dimas estava fazendo. E ali conversaram, até todo mundo recebe esse amparo ali do plano espiritual, todo mundo que pratica o bem, que não que pratica o bem sem oscilação. Então foi um capítulo mais ou menos explicando sobre isso, tá? Agora vamos para a parte 2. Vamos lá? Que Jesus nos ampare e nos ilumine mais esse capítulo, para dar continuidade a esse trabalho. Logo após, contemplando o recém-desencarnado, como a indicar que deveríamos centralizar todo o interesse da hora no bem-estar dele, considerou, acariciando-lhe a fronte: nosso amigo repousa agora, terminada a tormenta das provas incessantes. Está enfraquecido o pobrezinho, a sensibilidade posta a serviço da obrigação bem cumprida. Castigou-lhe a alma até o fim. Todavia, plantou a fé, a serenidade, o otimismo e a alegria em milhares de corações, estabelecendo sólidas causas de felicidade futura. Ó, quem pratica o bem. Por enquanto, permanecerá na posição de ave frágil, incapaz de voar longe do ninho. Felizmente, aventou a genitora satisfeita, bem melhorando de modo visível. Os resíduos que o ligam ao cadáver estão quase extintos. O que lida ao corpo físico que já morreu, né? Relanceou o olhar pelos ângulos da modesta residente e acrescentou: então, no velório. Então, vamos ver o que a genitora fala. Se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, ser-lhe-ia muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os despojos, é chamado ao cadáver com prejuízo para a restauração mais rápida. Vamos entender? Cada vez que os parentes se debruçam em pranto. Vamos lá, pessoal. Nós fomos criados, como é que eu posso dizer, culturalmente, através de novelas, filmes. E como é que acontece nas novelas quando alguém morre? É aquele drama por si só, né? Ah, chora aqui, faz um escândalo, quero me matar, quero morrer. E aquilo fica cravado em nós, né? E daí quando chega no nosso momento, a gente parece que a gente tem muita mania de mostrar a prática exterior. Foi o que Jesus muito batalhou nos seus ensinamentos. A prática exterior que muitos fazem, né? Eu vou mostrar que eu vou ter que chorar, eu vou ter que melindrar, fazer tudo isso para provar que eu tô sofrendo, que eu amo ele. Isso não é amor, pessoal. Agora bota assim uma pessoa, vou botar um exemplo, uma mãe que perdeu um filho. Vou botar um exemplo. Daí uma mãe chora, faz um drama, isso, aquilo, quer se matar, faz um escândalo, e a outra mãe, uma outra mãe mais tranquila não, né? Mais serena,
levando isso tranquilo, sem se escandalizar, sem se martirizar, sofrendo sim, mas sem fazer escândalo, sem essa coisa ali. Quem que ama mais o filho? Aquela que se escandalizou mais? Não, pessoal. Isso não é verdade. O que que é o sofrimento? A pessoa que sofre é porque ela não entende. Todo sofrimento é porque a pessoa não entende o que está acontecendo. Por isso que ela se desespera. Toda vez que tu vê alguém desequilibrado, sofrendo, lembre sempre daquela parábola de Jesus lá, quando aconteceu uma tempestade e Jesus estava dormindo e os discípulos, acorda, acorda, nós vamos morrer, tu não tá vendo, não tá vendo, nós vamos morrer, todo mundo escandalizando, apavorado, fazendo um escândalo. Jesus, homens de pouca fé, por que vocês têm tanto medo? E daí falou ao vento e o vento parou. A gente não pode ter medo, não tenham medo, tenham fé. Aquele que tem fé verdadeira sabe que a vida continua, que a vida segue, que há uma coisa, que seja feita a tua vontade. Então adianta se escandalizar, se martirizar. A gente somos crianças a caminho do Pai, a gente estamos engatinhando, a gente não sabe nada. Por isso que a gente tem que ter o conhecimento, estudar o que Jesus ensinou, o Espiritismo ensinou. Senão, quando tiver os problemas ali, a gente vai se martirizar e vai se escandalizar, né? Ó, vamos voltar? Se fosse possível receber maior cooperação dos amigos encarnados, seria muito mais fácil o restabelecimento integral. No entanto, cada vez que os parentes se debruçam em pranto sobre os desposos, é chamado ao cadáver, é chamado Dimas, com prejuízo para a restauração mais rápida. Então tu imagina Dimas lá tentando ficar calmo, tranquilo. Imagina que tu morreu, vou botar um exemplo assim, né? E muitas vezes os próprios espíritos fazem que tu se desperte ali no velório para tu presenciar o que está acontecendo, sabe? E ali, como o Dimas recebeu o amparo, os responsáveis viram que era melhor ele tiver em repouso para não presenciar. Mas muitas vezes a pessoa é obrigada a ver tudo isso. Daí tu imagina assim, todo mundo, tu tenta conversar com todo mundo, ninguém te ouve, ninguém dá bola, daí tu vê teu corpo e daqui a pouco tu começa a ligar, morreu, sei lá o que, daí tu vê as pessoas mais próximas chorando, fazendo escândalo, tu vai correr até ela, vai falar, não, eu tô vivo, não, isso vai te fazer muito mal, sabe? Quando tu vê uma pessoa chorando, tu não vai até ela querer acalmar ela, então é a mesma coisa, tu tem que estar em paz. Lamentável, porém, tornou Fabriciano, esse amigo que estava ali acompanhando. Nossos irmãos encarnados não possuem a chave de reais conhecimentos para organizar a ação adequada a esta hora. O pessoal não sabe se comportar num velório. Não sabe. Tu vê muita gente falando em assuntos que não tem nada a ver. Bom, eu já fui em velórios e, meu Deus do céu, fui com uma pessoa ali que chegou ali e falou um monte de assunto que não tinha nada a ver com o que desencarnou, uma total falta de respeito, né? Tu imagina, tu morre, tu tá desencarnando e tu vê as pessoas indo no teu velório e falando assuntos que não tem nada a ver contigo, ou querem dizer que tá tudo bem, sabe? Tem muita gente, eu vou mostrar que tá tudo bem, a vida continue, e não tem coisa mais chata que alguém querendo doutrinar. Eu fui num velório de um tio meu e ele nem era evangélico, só que a ex da ex dele era evangélica e fez questão de levar o pastor, claro, né, em troca dos 10%, com todo o respeito, claro que tem gente que não é assim, mas onde envolve o dinheiro, o ser humano se transforma. Então tem velório, é um toma lá da cá, vamos lá, e o pastor estava doutrinando todo mundo. E sendo que ele nem era evangélico. Aí tu imagina, querendo pregar ali na hora e querendo uma coisa que ele falou, eu ouvi com o maior respeito, sabe? Ele falou assim: nós que devemos estar triste, coisa arada. Não ele, porque eu vou te falar, eu fui lá no hospital e eu falei se ele aceitava Jesus
E ele disse, mas eu já aceitei Jesus. Então vocês podem ficar tranquilo que ele aceitou Jesus, então tá tudo bem. O problema é nós ainda aqui. Como assim? É só aceitar Jesus que tu tá salvo? Isso aí é a maior bobeira que tem, pessoal. Não é aceitar Jesus. Aceitar Jesus é muito diferente. É tu botar conhecimento dele na prática. Isso aí é para preguiçoso. Ah, é só dizer que aceita Jesus e tá salvo. Ah, então vou só dizer que aceita Jesus, claro, em troca disso, aquilo, né? Muitas às vezes os padres antigamente, na hora da morte, o pessoal chega, me perdoa os meus pecados, isso, aquilo. Sim, te perdoa os pecados e te dou o terreno, isso aqui tu me dá, sim, te dou. Então tu tá entregue ao céu, né? Vendendo terras, terreno no céu, garantindo isso, aquilo, em troca disso. Né? Por isso que a gente tem que ter o conhecimento para ficar aberto a esses falsos profetas. A Bíblia está aí para todo mundo ensinar, a estudar. O Evangelho, o Espiritismo também está tudo ali. Nós não podemos dizer amém tudo que padre, pastor, dirigente faz. Não, tu busca o teu conhecimento e tu vai descobrir por si mesmo se é de fato ou não. O que ele falou? Cautelai-vos dos falsos profetas. Eles vêm disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Pelas suas obras os conhecereis, né? Disso revidou a genitora conformada, a mãe de desencarnada. Insisto para que Dimas durma, viu? Embora, porque seria benéfico do que ver o pessoal tudo fazendo isso. Embora o sono que poderia ser calmo e doce esteja povoado de pesadelos. Diante da surpresa que me absorvia, o companheiro apressou-se a esclarecer-me. As imagens contidas nas evocações das palestras, as pessoas conversando no velório, incidem sobre a mente do desencarnado, do Dimas que morreu, mantido em repouso depois de rápido mergulho na contemplação dos fatos alusivos à existência finda. Não somente as imagens, por vezes, nossos amigos presentes fecundos nas conversações sem proveito, exumem com tamanho calor a lembrança de certos fatos que trazem até aqui alguns dos protagonistas já desencarnados. Aí tu imagina desencarnado pelo plano espiritual tentando fazer tu dormir para tu não ver, e o pessoal lembrando de todas as coisas ruins que tu já fez nessa vida, ou dívidas, isso e aquilo. Como é que tu fica? Falando sinceramente, pessoal, na hora do desencarne, quanto menos pessoas tiver, seria melhor. Falando, se pudesse enterrar a pessoa em qualquer lugar, melhor ainda. Porque imagine um monte de gente que tu nem conhece, vão falar mal de ti, não tem nada a ver contigo, ou vai ter pessoas mais próximas, né, que vão se martirizar, fazer isso, aquilo, então é melhor tu ser enterrado em qualquer lugar, que pelo menos tu vai estar tranquilo, não vai estar lá ninguém fazendo isso. E o pessoal começando a lembrar de coisas que Dimas, quem que nunca pecou, né? Dimas também cometeu um erro muito grave. Vamos ouvir aqui. As afirmações ouvidas incitaram minha curiosidade. Opa, vamos ver o que esse pessoal está falando, André, né? Fabriciano, entretanto, desejando prodigalizar-me experiência direta, aconselhou: espere alguns minutos na sala contígua, onde os despojos recebem a visitação. Então, ele está falando, vai até lá onde está o corpo lá no velório. Obedeci. O velório apresentava o aspecto usual. Flores perfumadas, semblantes cicidosos e conversações discretas. Ao pé do cadáver propriamente considerado, os amigos sustentavam reserva e circunspeção. A poucos passos, todavia, davam-se asas ao anedotário vibrante, em torno do amigo em trânsito para o outro mundo. Pequenas e grandes ocorrências da vida do morto eram lembradas com graça e vivacidade.
Acerquei-me de roda compacta em que se falava a respeito dele. Vamos ver o que o pessoal comentava. Certo rapaz dirigiu-se a cavalheiro muito idoso. Então um jovem foi falar com um idoso, perguntando: Coronel, antigamente os coronéis eram umas pessoas muito respeitadas, né? Tinham muito dinheiro. Coronel, recebeu a conta? Esse coronel, parece que o Dimas, ele alugava, vamos dizer, uma casa desse coronel. E como ele ficou muito doente, esses últimos tempos ele ficou devendo para ele. Vamos ver o que daí esse jovem sabe como é que é as pessoas, né? Gostam de botar fogo na lenha ou ver o que os outros vão se fazer de santa, né? Se fazer de coisa, só para ver o que as pessoas vão falar. Coronel recebeu a conta do aluguel? Por enquanto não, respondeu o velhote interpelado, preparando fumo de rolo para cigarro à moda antiga. Então ele falou por não e foi preparando o cigarro, né? Dimas, daí ele fala bem, né? Dimas foi sempre bom camarada e os filhos não olvidarão o compromisso paterno. Questão de tempo. Então ali ele foi bem ainda, falou muito bem de Dimas, né? Não tem problema, eu sei que os filhos vão pagar o que estão devendo, bem tranquilo. Então até aí então estava indo bem, né? Interessado em ressaltar as qualidades distintas do falecido e revelando suas boas disposições de historiador municipal, prosseguiu. Como que nós somos, né? Muitos orgulhosos, querendo se mostrar mais que os outros, querendo mostrar que é o bambambam. Bam, bam. Então, ali o coronel já quis se aparecer. Estava indo bem, vamos ver o que ele vai falar. Dimas era um homem interessante e excepcional. Sempre lhe invejei a serenidade. Em matéria de prudência, raras pessoas conheci semelhantes a ele. É verdade que nunca me dei a estudos espiritistas, mas confesso que ao lhe observar a maneira de proceder, sempre desejei reconhecer a doutrina que lhe formava o caráter. Até aí tudo bem. Aqui tá falando de espírita, mas podia ser católico, né? Madre Teresa no filme falou: o católico pode ser um bom católico, o muçulmano pode ser um bom muçulmano, o hinduísta pode ser um bom hinduísta. Até aí tudo bem. Embora a invocação dos débitos do morto, o credor apenas pronunciava palavras de estímulo e paz. Estava indo tudo bem. Todavia, prestem atenção nisso aqui. Todavia, no estado atual da educação humana, é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas. Quando tu tá conversando só com uma pessoa, tu tá uma coisa mais discreta, falando aqui, ali. Agora começa 3, tu pode ver muitas vezes os homens. Os homens tu vai trabalhar em uma empresa, num vestiário, ou futebol, qualquer coisa arada, é um que quer se arriar um no outro, né? Tu não acrescenta nada, sabe? É um querendo humilhar o outro, tu vê que é homem, gosta de dar apelido no outro, querer diminuir, querer se arriar, é sempre assim. Por isso que hoje em dia eu sou mais na minha, eu fico na minha, trato todo mundo com respeito, cumprimento todo mundo. Quando eu vou falar, trato com respeito. Nos tempos que eu poderia estar conversando, eu prefiro estar estudando, lendo livro. Se alguém me chamar, eu vou, com todo o respeito. Mas por isso aqui, 5 minutos, pode fazer o teste. Ou vai falar de futebol, política, vai querer se arriar, vai falar mal, vai dar uma de orgulhoso, vai humilhar. Isso é fato. Então vamos ver, estavam em 3 ali. O comentarista modificou o dispação de voz, olhou na direção do cadáver e observou em tom confidencial. Vamos ver o que o coronel vai falar? Poucos homens foram de boca segura como este. Conheci Dimas faz muitos anos. Estou certo de que foi testemunho ocular de pavoroso crime,
que nunca se desvendou para os juízes da terra. Então aquele quer dizer que ele descobriu que Dimas foi testemunha ocular, que houve um suicídio e Dimas presenciou, só que não contou a ninguém. Após ligeira pausa, acendeu o cigarro e perguntou, reaguçando a curiosidade dos ouvintes: nunca souberam? Então o coronel quis se aparecer que ele sabia mais que todo mundo e queria mostrar isso para eles, né? Que ele era o cara, em vez de ficar com a boca fechada, né? Os presentes mostraram silenciosa rogativa e daí ele continuou: vai para 30 anos, continuou o narrador. Dimas residia ao lado de nobre família que guardava consigo valiosos patrimônios da coletividade, relativamente à orientação pública. Desse agrupamento doméstico superiormente conceituado na apreciação geral, emanavam ordens e benefícios das mais elevadas expressões para o bem-estar de todos. Como não ignoram, há 3 decênios, a vida no interior ainda conservava a expressiva herança do Brasil imperial. Então isso foi muito tempo atrás, né? A economia centralizada mantinha casa grande e simbólica, onde se traçavam roteiros para o serviço popular. Situado na vizinhança de residência feudal como essa, nosso amigo Dimas levava existência humilde, de trabalhador, organizando o futuro de homem de bem. Então ele já tinha os seus valores, né? Estava trabalhando já. O cavalheiro, insciente dos problemas do espírito, enunciou nomes, relacionou datas e lembrou brejeiramente certos pormenores, prosseguindo com malícia jacosidade. Então Dimas morava perto de um pessoal que era meio, vamos dizer, político, assim, um pessoal de nome grande assim na sociedade. Certa noite pela madrugada, conhecido chefe político saía do palacete residencial pelos fundos, saindo escondido, né? Acompanhado de uma senhora que aparentava excessiva despreocupação consigo mesmo, ao despedir-se com tempestiva manifestação de afeto. Então, saindo ao escondido, então provavelmente ele estava com uma mulher que era casada, né? Terminando o estranho adeus, provavelmente beijando, e vendo-se sozinho, o Dom Juan, já querendo se arriar desse cara ali, deu alguns passos para a retirada, espiou cauteloso em torno e ia continuar a marcha, quando reparou que alguém lhe observava a intimidade, com a esposa de respeitável amigo. Então esse cara beijou um respeitável amigo que era importante na sociedade, que seria um escândalo se todo mundo soubesse. E alguém presenciou isso. Era modestíssimo operário, um simples operário, que talvez estivesse ali por força das circunstâncias inapreciáveis. O político alcançou-o de um salto. Imagina como é que era antigamente, né? Se hoje ainda tu vê gente querendo humilhar o próximo, imagina como é que era no tempo da escravidão. Homem de compleição robusta e paixões violentas, aproximou-se do espectador inesperado e interpelou brutalmente, ao que o mísero respondeu humilde. Então o operário simples falou assim: doutor, não estou espreitando, juro-lhe. E o político falou: pois morrerá. De qualquer modo, adiantou o atlético agressor, em voz sumida de cólera. Muito bravo falou isso, né? Agarrou-o pelo paletó e acentuou de dentes cerrados: vermes que perturbam devem morrer. Não me mate, doutor, não me mate, rogou o infeliz. Tenho mulheres e filhos, saberei respeitá-lo. Não valeu a vítima dobrar-se de joelhos na súplica, porque o homem, terrível, cego de fúria, tomou a arma e desfechou-lhes tiro certeiro no coração, afastando-lhe precipite. Imagina tu implorando lá: tenho mulheres, não vou contar para ninguém, e o cara mata. Isso era como era antigamente, o pessoal andava armado,
matavam, não tinha tanta repercussão como hoje em dia, né? Tinha um duelo com espadas, eu te desafio a um duelo, as pessoas duelavam uma com a outra e era a coisa mais normal, morria ali. Muitas vezes os homens saíam e voltavam para casa e não iam saber se o marido ia voltar ou não. Daí vamos lá, o Dimas observou isso de longe. Aí é que tal. Dimas, tendo observado os fatos a curta distância, gritou, fazendo-se ouvir pelo assassino. Então o assassino viu e reconheceu Dimas, que o reconheceu pelas exclamações. Em seguida, correu no sentido de amparar o ferido. Então Dimas foi até o ferido, que entretanto nem chegou a gemer, tendo se aproximado do assassinado, quando outras pessoas em roupas brancas ocorriam igualmente à pressa para verificar o ocorrido, manteve-se a cavaleiro de qualquer atitude suspeitosa. No entanto, chamado a esclarecimento pelas autoridades, ele que tudo sabia, nada revelou, protegeu o morto nos funerais, dispensou-lhe extremos cuidados extensivos à família, portou-se como cristão fiel, esquivando-se, contudo, ao fornecimento de quaisquer indícios para que o criminoso fosse capturado, alegando desconhecer qualquer minúcia dos fatos que deram motivo ao acontecimento. E o caso policial foi encerrado, na suposição de latrocínio. A única testemunha, que era ele, considerava preferível o silêncio ao escândalo que traria enormes dissidências domésticas e sociais. Então, o que isso aconteceu? Então, Dimas viu aquilo e ele poderia ter contado quem que assassinou, mas por motivo de repercussão, por motivo de escândalo, preferiu não contar e guardou, só que cada um receberá segundo as suas próprias obras. E agora está vindo o caso agora, né? E agora? O pessoal está lembrando do acontecido. E ali houve uma morte, né? Isso aí lembra um pouco também do apóstolo Pedro, né? Quando Jesus foi pego pelas autoridades e levado para a sua crucificação, o apóstolo Pedro ficou chegando perto de Jesus cada vez mais. E 3 vezes o pessoal, é tu por acaso não estava junto? Ele negou 3 vezes Jesus. O que é isso aqui? O pessoal, na hora mais hora de testar a fé, ou sei lá o que, ela não quer, né? Daí ela pensa no seu mundo, no seu, não quer, pô, daí começa a pensar, tem família, tem isso e aquilo, não quer deixar isso. E daí tu acaba tentando pensar em ti e vai ficar com essa vergonha. Tu pode ver que o apóstolo Pedro ficou muito envergonhado depois que o galo cantou 3 vezes, né? Porque ele negou Jesus. E aquele negou o assassino para as autoridades. Imagina como é que ficou a família. Dimas ainda que ajudou a família, mas ele ficou, imagina, o pai ficou como se fosse um ladrão. O narrador fixava os despojos e acentuava: boca segura, não conheci homem mais discreto. Certo ouvinte indagou prejeiro: mas, coronel, como veio a saber das particularidades se Dimas não chegou a denunciar? O interpelado fez um gesto de franca satisfação, orgulhoso, né, querendo se mostrar tal, e acrescentou: vantagem de boa amizade com os sacerdotes. Meu velho amigo, o padre, que Deus guarde, contou-me o fato sumamente impressionado. Ouviu o próprio assassino em confissão antes da morte dele e obteve todos os pormenores da obscura ocorrência. Então, o assassino, antes de morrer, chamou o padre e confessou, porque o pessoal tem mania de, antes de morrer, confessar ao padre para que ele perdoe os pecados. Então, o padre soube desse assassino. E por esse coronel ser um homem, né, com dinheiro, de repente ajudou a igreja, isso, aquilo, acabou contando para ele. Olha a responsabilidade de um padre, ou sei lá, de um dirigente espiritual que faz atendimento fraterno, quem tu conta, né? Segredo já é uma coisa errada, já vai por ali. Se segredo fosse bom, não seria segredo.
Então, quando uma pessoa já sabe, quando alguém te conta segredo, eu nem não quero saber, não. Porque não é para contar, então não é uma coisa boa. O homicida cuidadoso na exposição das faltas não se esqueceu de nomear Dimas ao vigário. Então, o assassino contou ao padre, que foi o próprio Dimas, né, que viu, como exclusiva testemunha do pecado mortal cometido. Então, ele querendo tirar um pouco da culpa do assassino, ainda falou que o Dimas viu também. O padre, contudo, excelente amigo, cheio de experiência no mundo, não trouxe o caso a público. O padre não trouxe. As pessoas envolvidas no drama deixaram descendência distinta e seria crueldade rememorar acontecimentos tão tristes. O narrador estrampou curiosa expressão no rosto e rematou apagando o cigarro. Tudo passa, o coronel falando. Morreram a vítima, a adultera, o assassino, o confessor e agora a testemunha. Certo haverá lugar fora deste mundo para fazer-se a justiça. Neste momento, horrível figura, seguida de outras, não menores, monstruosas, surgiu de inesperado, acercando-se do leviano comentador. Então, chegou um ser desencarnado que é o assassino. A gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala do outro, ainda mais se está desencarnado, né? Vamos ver o que o assassino falado pelo nome dele, vai falar. Num velório. Acercando-se do leviano comentador, ouviu-lhe ainda as últimas parábolas, sacudiu-o e gritou: Sou eu, o assassino, que quero você de mim? Por que me chama? É juiz? O narrador não enxergava o que eu via, mas seu corpo foi atingido por involuntário estremeção, que arrancou abafado o riso dos presentes. Do nada sentiu um arrepio, mexeu, né? Logo após, um homicida desencarnado, atraído talvez pelo cheiro forte das flores reunidas na essa improvisada, teve a perfeita noção do velório. Abalou-se precipitado, pondo-se na contemplação do morto, reconheceu-o, estrampou num gesto de profunda surpresa, ajoelhou e gritou. Então o assassino viu que era o Dimas e ele grita assim: Dimas, Dimas, pois também tu vens para a verdade? Onde está, bom amigo, que me velastes a falta com o véu da caridade? Sem limites, socorre-me, estou desesperado. Onde encontrarei minha vítima para suplicar o perdão de que necessito? Ajuda-me, ainda tem compaixão. Deve saber o que ignoro, socorre-me, socorre. Então o assassino provavelmente estava ali no umbral, né? Estava sofrendo muito pelo ato que fez. E ele começou a despertar que ele precisava se arrepender, precisava pedir perdão para a vítima que ele matou. E como ele viu Dimas, e ainda ele falou, ele sentiu uma gratidão por Dimas, que ele foi caridoso com ele. Ao lado da infeliz em rogativa, diversas entidades sofredoras permaneciam estáticas. Mas Fabriciano daí apareceu. Surgiu inesperadamente e ordenou aos invasores afastamento imediato. Limpa a câmera, o novo amigo dirigiu-se a mim observando. Garanto que este grupo entrou nesta casa por invocação direta, porque o pessoal falou deles, né? Narrei-lhe impressionado o que vira. Ouviu-me calmamente e ponderou. Daí o André Luiz explicou o que tinha acontecido, né? A observação feita por nós mesmos é sempre mais valiosa. Dimas, não obstante dedicada à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família. Olha isso que eu falei no começo do vídeo. No santuário doméstico. Por isso, tem defesas pessoais, mas a residência conserva-se à mercê da visitação de qualquer classe. A elucidação era significativa.
Ele não fazia a oração dentro da casa, não fazia o evangelho no lar, então não tinha proteção. Então, por isso que no começo do capítulo dizia que tinha tráfico livre de encarnados e desencarnados. Só tinha proteção individual dele. Comecei a compreender a razão do sentimentalismo prejudicial da família inconformada. Desejando, porém, fixar o aprendizado da noite sobre assunto atinente à desencarnação, perguntei: nosso amigo recém-liberto terá ouvido a súplica do irmão desventurado? Será que Dimas ouviu a súplica do assassino? Vamos ver o que ele fala. Geme sob terrível pesadelo dos braços maternos, explicou ao recordar o fato relatado. Desde alguns minutos acompanhamos a agitação dele, reparando que recebia choques desagradáveis através do cordão final, ainda aquele cordão que está ligado ao corpo. Ouvindo e vendo os quadros invocados, insisti perguntando. Não, chegou a ver nem a ouvir integralmente em face da perturbação espontânea, mas vislumbrou, sentiu, oprimiu-se e torturou-se, prejudicando a reconquista de si mesmo. As forças mentais estão revestidas de maravilhoso poder. Então, como ele está recebendo o auxílio, o amparo de poder estar dormindo, né, tá em repouso, só que ele sentiu essa sensação, ele sentiu e ele está tendo pesadelos. Então, os pensamentos de todo mundo ali e está fazendo lembrar dessa cena, de tudo mais isso. Indicando os grupos que continuavam conversando, acentuou sem aspereza. Nossos amigos da esfera carnal são ainda muito ignorantes para o trato com a morte. Ao invés de trazerem pensamentos amigos e reconfortadores, preces de auxílio e vibrações fraternais, atira os recém-desencarnados as pedras e os espinhos que deixaram nas estradas percorridas. É por isso que, por enquanto, os mortos que entregam, ao que eu falei antes, é por isso que, por enquanto, os mortos que entregam despojos aos solitários necrotérios da indigências são muito mais felizes. Ainda não havia terminado de todo. Então, o que ele está dizendo é muito mais. As pessoas que estão sendo enterradas sozinhas, sem ninguém, são muito mais felizes porque não tem tudo isso que está acontecendo aqui. Por Dimas, um homem que fez muito bem. Imagina outras que fazem muito mal. Ainda não havia terminado de todas as considerações quando a esposa de Dimas, num acesso de pranto, levantou-se no leito em que repousava e adiantou-se para o cadáver, repetindo o nome comovedoradamente. Então a mulher vai até lá. Eu sei que não é fácil, não deve ser fácil, né? Provavelmente quem de nós, né, não vai passar por isso, né? Para eu estar falando, julgando, mas eu tô falando o que o Espiritismo tá falando aqui, tá? Dimas, como ficarei? Estaremos separados, então, para sempre? Como Fabriciano se dirigisse apressado para o quarto humilde em que permanecia o desencarnado, acompanhou-o. A genitora do médio fazia esforços para contê-lo, mas debalde, pelo fio prateado, estabelecera-se vigoroso contato sobre ele e a companheira, porque Dimas se ergueu, cambaleando apesar do carinho materno. Estava lívido, semilouco, avançou para a sala mortuária, rogando do paz, mas antes que pudesse aproximar-se muito dos despojos, Fabriciano aplicou energias de prostração para a esposa imprudente, que foi novamente conduzida ao leito, agora sem sentidos, enquanto Dimas voltava regaço maternal menos aflitivo. Então, viram o que aconteceu? A mulher veio de novo chorando, em pranto, e daí insistidamente Dimas, ainda mesmo recebendo o amparo da genitora e o amigo que estava ali, ele saiu meio louco e foi até o chamado da mulher. Então, os que estavam ali responsáveis tiveram que dar um passo, fazer alguma coisa para ele poder voltar lá e tirar a mulher dali em pranto. Há situações em que o drástico deve ser medida inicial.
Há situações em que o drástico deve ser medida inicial, foi o que ele fez. Nosso irmão muito fez pela harmonia dos outros durante a existência e merece libertação pacífica. Sinto-me, pois, no dever de garanti-lo, pois para que se desembarace dos últimos resíduos que ainda o inclinam à matéria densa. Outros amigos afeiçoados do médium chegam ao ambiente doméstico. E como a noite ia muito alta, despedi-me dos companheiros, pondo-me de regresso ao acolhedor asilo de Fabiano. No outro dia, ao me avistar, disse-me o assistente Jerônimo, após a saudação inicial: espero, André, que o velório lhe tenha trazido úteis e instrutivos ensinamentos. Para vocês, trouxeram ensinamentos? Para mim, trouxe bastante. Sim, o estimado assistente falava com muita propriedade e razão. Eu aprendera muito durante a noite. Aprendera que as câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. Quem no velório vai, mas não vai lá tentar doutrinar, não vai querer contar piada, querer dizer que tá tudo bem, querendo mostrar, sabe como é que é? Não, vai lá, ó, tenha compaixão. Jesus tinha compaixão das pessoas. Vai lá, ó, tudo bem, tô aqui, ó, vim até aqui, precisar de qualquer coisa, me chame e pode contar. Teus amigos estão aqui, pro que der e vier, tá? Qualquer coisa, estamos aqui. Eu vou ficar aqui e vou ficar em oração, tá? Qualquer coisa me chama. Para ela se sentir amparada, que tem gente aqui, ó. Tá entendendo? Então tu fica ali, faz oração, conversa com o espírito, faz oração e nada de ficar falando assuntos que não tem nada a ver. Falar assuntos que não tem nada a ver, que não condiz com o que está acontecendo. Fica no seu íntimo, fica rezando se alguém quer conversar, vai lá para fora, não ali, né? E é isso aí, Deus o livre ficar pensando, julgando, mas daí não vai, sério, não vai. Velório, pelo que a gente viu ali, é os mais próximo mesmo, e só se tu for muito com esses conhecimentos para ficar em oração, em prece e tá ali para amparar, que é isso que a pessoa mais está precisando no momento, né? E não doutrinar, não tem coisa mais chata que tu vir lá e vai ter um pastor querendo doutrinar, pregar a sua verdade, ou até um espírita, sei lá, qualquer religião, tá? Então, pessoal, chegamos no final do capítulo 14. Esse capítulo, essa segunda parte foi incrível, porque mostra bem como é que é o velório. O outro capítulo 15 é muito bom também vai ser continuidade do Dimas. Espero que estejam gostando. Gratidão, namastê, paz e bem. Que assim seja.